Então, em primeiro lugar, ah, o- essa expressão particular e parcial, ela mostra já um ponto de contato com o pensamento de Guénon no que ele diz sobre o indivíduo. Então, no simbolismo da cruz, ele escreve que o indivíduo, na verdade, constitui apenas uma unidade relativa e fragmentária. Mesmo considerado em toda a extensão que pode ter, não é um ser total, mas apenas um estado particular de uma manifestação de um ser. É a presença da forma entre as condições de existência que caracteriza um estado como individual. Tá? E a gente viu que Proclo, nessa proposição que eu invoquei sobre a alma, ele o- utiliza a expressão particular e parcial. Então, particular e parcial traduz o grego merikos, né? E eu sempre uso duas palavras em português para traduzir essa uma, porque Proclo quer enfatizar duas coisas. Por um lado, que isso é algo particular e não universal. Então, é uma alma e não a alma enquanto tal, né? Porém, ele também é parcial, porque ele entende todas as almas como constituindo um todo em que cada uma tem uma função, tem uma certa atividade, tem uma certa diferenciação das outras. Então, ela não é só particular em contraste com universal, ela também é parcial em contraste com total, né? E, e nisso, ele está refletindo que realmente nós somos partes de todos maiores, sabe? Para Próclo, então, Próclo vai, de vez em quando, usar como uma perífrase para a realidade, ah, toda a realidade, ele vai falar os todos, né? E isso realmente para enfatizar como as coisas individuais são meras partes, né? E se elas estiverem, vamos dizer, ahm, causando mal ou agindo contra, de uma maneira contrário ao todo, a harmonia universal, então elas são até mesmo partes desgarradas, fragmentos, né, nesse sentido. E aqui nós temos uma certa confluência entre o pensamento dos dois, de pensar os indivíduos como, na realidade, fragmentos de todos maiores. Hã, o o ser total do qual, Guénon fala, eu vou querer, no final dessa exposição, fundamentar que ele, na realidade, é o equivalente de uma corrente ou série divina, então, tá? Mas a gente chega lá, uma coisa de cada vez. Também, o Guénon escreve que é a presença da forma entre as condições de existência de um estado particular que caracteriza um estado como individual. Isso também é uma tese, que Proclo compartilha. Se a gente entende forma aqui como logos, né, a palavra, ah, logos, para Proclo designa essa a forma imanente nos corpos, né, então o princípio estruturador e ordenador em um corpo, e também os conceitos inatos presentes na alma, pelo qual ela pode conhecer todas as coisas. Isso tudo são logoi, né? Logoi é plural de logos. E, e é próprio dos logos físicos, especialmente, né? Esses logos que estão distribuídos pelos corpos, que eles estão separados uns dos outros, né? Na alma, eles até estão todos juntos, e em princípio, cada alma tem em si, vamos dizer, o sistema de todo o conhecimento. Então, na alma, eles estão, eh, de uma forma potencial, unidos e organizados, porém, isso exige para nós educação, e reflexão e articulação. Do jeito que está, eles estão confusos em nós, né? Eles precisam ser destrinchados, ordenados pela filosofia. Mas, seja como for, é próprio do Logos que ele caracteriza um indivíduo e até mesmo uma parte, né? Então, por exemplo, um objeto técnico, como essa câmera que eu estou usando, né, ou algo até mais simples, né, como
um machado, ele tem um logos para Proclo, né? É possível dar uma definição dessa coisa. É possível dar instruções para como formá-lo. Ele tem um logos. Também uma mão vai ter uma definição. Você vai definir uma mão humana, né? Como o órgão, sei lá, o órgão prênsile de um ser humano. É possível dar definições dessas coisas. Tudo que tem um logos tem uma definição. Logos também é uma palavra que pode querer dizer definição em certos contextos na filosofia grega. Isso tudo se distingue do eidos, né? Eidos é uma palavra que tipicamente você traduz como forma, como, por exemplo, quando você está falando das formas platônicas, né? Isso também é eidos. Ou eidos, quando você traduz em, em Aristóteles também como forma. Porém, eidos para Proclo, como uma realidade transcendente, não é uma forma, não é algo que pode ser definido, não é também uma mera essência abstrata, o que é ser aquela coisa. Ao contrário, como eu mencionei, para Proclo, as coisas se organizam em totalidades, né? Não só em universais, mas totalidades. Na realidade, cada universal é uma totalidade. Ou seja, ah, o eidos de cavalo, ele não é só o que é ser um cavalo. Ele é o princípio ordenador da raça dos cavalos, que não só determina o que é ser um cavalo, mas assegura que sempre haja cavalos na existência, seguindo aí a ideia que Proclo teve de Aristóteles, a perpetuidade das espécies. Mas se a gente quiser trazer isso para um contexto evolucionista, um contexto em que a gente não vê uma perpetuidade das espécies, daí ele é aquele princípio que assegura que em algum momento a raça dos cavalos virá a ser, né? Então, isso é virá a ser e provavelmente também deixará de ser em algum momento. O, Seja como for, ele é aquilo que não é responsável só pela essência abstrata de o que é ser um cavalo, mas para a realidade concreta e para o lugar no cosmos da raça dos cavalos. Então, isso que é um eidos, e é por isso, por exemplo, que ele diz que não há um eidos de uma parte, né? Não há um eidos de uma mão, porque parece, assim, se a gente pensar na palavra forma, é absurda, né? Dizer que não há forma de uma mão. Hum, ou que não há forma de uma estátua, porque é um objeto técnico. E que também, o Proclo diz, não há eidos dessas coisas. Isso são razões muito importantes pelas quais eu não traduzo eidos como forma, mas como realidade universal. Né? Eu acho que nisso, ao usar forma nesse sentido de forma individual, definível, que não está sendo muito bom com as suas palavras. Ele daí usa informal para se referir a tudo que está além disso, aí é algo que eu já não considero uma expressão tão feliz, né? Talvez fosse feliz na França quando ele estava publicando, mas eu acho que em português, assim, eu vejo o domínio da manifestação informal e eu me lembro daquela manifestação contra a lei Felca no Roblox, né? Queremos injustiça. Então, é assim, nesse sentido de manifestação, uma manifestação informal. Agora, isso eu acho uma coisa linguística não tão bem encontrada, bene trovata, né? Bem inventada em Guénon. Mas temos aqui, então, estamos vendo como há preocupações semelhantes entre os dois pensadores em ver as realidades perceptíveis, incluindo aí coisas tipo indivíduos humanos, mesmo levando em conta o fato que eles não são só corpos, em toda a sua extensão, eles ainda são vistos como coisas particulares e parciais ou individuais, como o, o Guénon traduz, o Guénon se expressa.